Ontem eu saí de um treinamento onde a frase foi: o melhor líder é o melhor ser humano. E de fato é, né? Então, quanto mais humano eu for, mais eu compreender o outro, melhor as coisas vão fluir. Um dia muito feliz aqui na NetGlobe, quando nós gravamos o Entrevista 50 CIOs. E olha, eu tenho presenciado uma força muito grande do interior paulista aqui nas nossas entrevistas. E o meu convidado de hoje, Luiz Michelin, vem do interior, de uma cidade muito especial, de Botucatu. Michelin, prazer poder te receber aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato, prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Muito legal. Michelin, a gente adora começar as nossas conversas falando da nossa essência, né? Falando da nossa infância, falando dos nossos familiares. E eu sei que você teve uma infância muito feliz, né? Com seus avós, com seus pais, numa cidade que propiciava bastante isso. Vamos falar um pouquinho do passado, um pouco da infância? Como que foi a sua? Bom, foi uma infância de bastante brincadeira, né? E bastante colegas na rua, acho que o clássico, né, da década de 70, 80 ali, onde as famílias se falavam mais, né? E no meu caso ali era uma região mais próxima ao campo, e o meu avô, ele tinha um sítio, né? E lá ele cuidava dos animais dele, tinha os pomares dele, etc. E nós, muito pequenos, íamos com ele nos levava de carroça até lá. Olha que legal. E andávamos como 10 quilômetros de carroça até o sítio. E lá ele ordenhava as vacas, né? E trazia leite, metade ele doava para a escola, que era no próprio bairro, e a outra metade ele fazia os queijos e consumia em casa, né? E quando nós íamos com ele, eu e meus 2 irmãos, nós levávamos copinhos plásticos já com achocolatado. Tá. E ele ordenhava na hora ali e misturava com achocolatado pra gente tomar. Então isso era o ápice da nossa viagem isso. lá, né? E tinha represa e tudo mais. Então a gente teve uma infância muito em cima desse dia a dia do meu avô, né? A rotina escolar, lógico, e muita brincadeira na rua com os colegas, bicicleta, pipa, ia para o meio do mato, cachoeira e tal, né? Então foi bastante divertido e emocionante com muitos amigos, né? Nós ficávamos na rua com muitas pessoas conversando. Meus primos moravam próximos ali da minha casa, então a família toda morava uma do lado da outra e os colegas eram sempre, assim, muito próximos, né? Todos os aniversários muito cheios de gente, muito cheios de amigos e vizinhos, né? Que conviviam bastante na rua, né? Então, eu acho que foi bem prazeroso e muito difícil de ver hoje em dia, né? Esse tipo de cenário, né? Uma pena. Que legal. Michelin, Botucatu é uma cidade que, assim, tem um sinônimo muito próximo com a Unesp, né? Assim, a gente pensa em Unesp, pensa em Botucatu. Eu tenho familiares formados lá na Unesp também. E os seus pais tiveram uma vida dentro dessa universidade e isso te impactou muito também, né? A Unesp foi muito presente na sua vida, principalmente, né, desse momento aí de infância até a juventude. Como que foram essas interações aí? Eu acho que a universidade foi fundamental para a formação e direcionamento da minha carreira também, né? Os meus pais trabalharam por mais de 30 anos lá, os dois, né? E teve um momento em que meu pai me ofereceu de buscar um emprego, né? E lá na Unesp tem uma fundação que se chama FAMESP, que é terceirizada, que estava recrutando menores aprendizes. E aí, nesse caso, ele falou, olha, você quer aplicar, né, para a posição lá? Eu tinha 16 anos. E eu acabei aplicando, consegui a posição e fui trabalhar num departamento lá de cirurgia e ortopedia. Então, era muita proximidade com médicos e tinha uma equipe que apoiava os médicos com os trabalhos científicos, né? Basicamente, era a digitação de trabalhos científicos, algum suporte para equipamentos de informática e tal. Então, ali foi meu primeiro contato com a informática mesmo, né? Com os computadores daquela época, né? E isso foi super importante para influenciar a minha decisão em relação a qual faculdade eu queria cursar, né? Então, esse contato diário ali, além de eu ter, lógico, meu próprio dinheiro, começar
a ter a minha independência financeira, embora ainda morando com meus pais, mas eu sabendo administrar meu dinheiro, pagar minhas contas, até os meus estudos, me acendeu uma chama e eu pensei, poxa, essa é a profissão que eu quero seguir. Ela é nova, né? Ainda nós não víamos muitas universidades oferecendo cursos de computação. Estava começando a aparecer bastante coisa, né? Ciência da computação, depois mais adiante a gente começou a ver análise de sistemas, hoje tem engenharia da computação, tem vários outros nomes, né, de cursos, muitas outras oportunidades. Mas na época era mais restrito a 2, 3 opções de curso, né? E aí eu apliquei para ciência da computação em 94, aí eu tive que deixar esse emprego, né? E me mudei para outra cidade, no caso foi Piracicaba, onde eu tive que morar, né, sozinho, nos primeiros meses aí numa pensão, né, longe da família. A gente cresce muito, né, Miquelinho? Aí foi a grande escola, né? Que é aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, né? Um momento de tensão, de estresse que faz a gente ir para o nível seguinte, né? É verdade. Então, ter que me virar, aprender a cozinhar longe de casa. Depois de uns meses, fiz umas amizades, a gente juntou, né, alguns colegas para constituir uma república, começamos a morar juntos. Aí é outro desafio, aprender a conviver, aprender a se virar e aprender a conviver com pessoas diferentes que não são da sua família, né? É uma outra escola também. Mas sempre trabalhando, eu sempre consegui, graças a Deus, trabalhar. Conseguia ter pelo menos um estágio meio período, que me dava um sustento também para ajudar a complementar. Meus pais não tinham mais outros 2, né, filhos para cuidar, e isso pesava no orçamento, né? Então, isso sempre me ajudou bastante, não só na questão financeira, mas profissional, porque eu já comecei a universidade trabalhando com TI. Então, isso já foi me dando um pouco mais de experiência profissional, né? E assim eu fui até o final do curso. Nos 4 anos eu consegui sempre ter algum tipo de trabalho. Em um momento ou outro, eu acabava o estágio, ficava alguns meses no aperto, mas daí eu conseguia outro estágio e seguia, né? Então, isso foi super bom, me ajudou bastante. Legal, bacana. Kelin, faculdade, curso, bons amigos, uma experiência de vida já ali fora da casa dos pais, que eu acho que eu vivi isso na minha vida também. Eu lembro bem da minha maturidade, como foi bacana poder se virar sozinho, né? E aí começa aquele momento de construir uma carreira, né? Os sonhos vêm vindo, né? Poxa, muitas vezes ali junto com né, a companheira, uma namorada que vira uma esposa, sonhos de família, e aí você começa a investir na carreira e a parte profissional. Como que foi o início, né? Como que você comentou? Porque eu pergunto isso, porque hoje, quando a gente olha, né, Luiz Miquelin como executivo de TI, número 1 de TI, poxa, em empresas multinacionais, as pessoas falam assim, poxa, que legal, que carreira bonita, né? Mas assim, foi um menor aprendiz, começou ali, né, dando os primeiros passos. Como que foi o seu primeiro passo? Bom, depois de formado, eu entrei como analista, né? Analista de sistemas e em algumas empresas ali da própria região onde eu me formei, né? Só que mais adiante, alguns anos mais adiante, eu percebi que eu tinha que continuar estudando. Então, eu já engatei uma pós-graduação, né? Também na mesma cidade. Terminando essa pós-graduação, ainda trabalhando nas empresas ali, eu tive um revés na minha vida, né? Eu perdi o trabalho, perdi o emprego. E eu fiquei alguns meses numa situação bem complicada, financeiramente falando, né? E a minha esposa trabalhando, né? Nessa época eu já estava com a Cláudia, né? Com a minha esposa, nos anos 2000, 2002, 2003. E foi onde essa situação difícil me trouxe uma nova oportunidade para ir para o nível seguinte, como a gente conversou no início. É, né? Verdade. E você teve um momento, assim, interessantíssimo, que eu acho que vale a pena deixar registrado aqui, que esse momento teve nuances, assim, super particulares, e quem não viveu os anos 2000 não vai entender muito essas nuances, né? Foi o seguinte, né? Nesse momento de desemprego, né, que eu estava ali, meu telefone fixo estava cortado. Eu tinha que escolher quais as despesas que eu ia manter em casa. O telefone eu cortei. E aí apareceu uma oportunidade de trabalho. E marcaram a entrevista inicial com a empresa de recrutamento. E, na época,
não tinha celular, nada, eu tinha que ser no telefone fixo, só que o meu estava cortado. E em frente da minha casa tinha um orelhão. Não sei se as pessoas sabem o que é um orelhão, mas um orelhão. E aí eu usei um cartão com crédito no orelhão e liguei para essa empresa e fiz uma entrevista em inglês. Mais outro desafio, porque eu tinha uma formação de inglês mais voltada na gramática, mas muito pouco na fala, né, na conversação. Consegui passar por esse filtro, eram poucas perguntas. E aí passaram-se alguns dias, e lógico, fiz a entrevista rezando para o crédito não acabar, né? Para eu conseguir terminar ali do orelhão, barulho de carro na rua e tal. Fui para a segunda etapa na empresa e lá, para minha surpresa, novamente, a entrevista em inglês, né? Onde teve um speaker que eles ligaram para os Estados Unidos e entraram pessoas dos Estados Unidos, da região de Houston lá, e fizeram entrevista comigo. Eu fui ajudado ali pela gerente de RH, tal, consegui me sair relativamente bem e fui selecionado. Essa foi uma grande lição. Primeira, não só pela superação aí de toda a situação, mas a segunda lição. Luiz, você tem que aprender inglês imediatamente para a sua carreira poder deslanchar. Hoje em dia não dá para imaginar mais você trabalhar com TI e querer ser bem-sucedido sem você ter o idioma inglês. Não dá para imaginar, porque hoje o mundo está tão conectado, você trabalha do Brasil para outros países, muito facilmente. E você tendo inglês, você tem essa flexibilidade, você pode ser cidadão do mundo e empregado do mundo, né? Você pode trabalhar de qualquer lugar. É verdade. Então essa situação toda me ensinou muita coisa importante e me fez repensar que a carreira, a gente tem que cultivá-la e investir constantemente. Se a gente parar num momento e pensar, daqui para frente eu não tá bom, eu não preciso mais investir, eu acho que a gente está sepultando a carreira. Ainda mais agora, no mundo em constante transformação, né, impulsionada aí por várias tecnologias chegando, a gente tem que continuar como profissional de TI relevante nesse mercado. E isso significa estudar. Mesmo estando mais velho, não é porque eu estou com 49 anos que eu vou parar de estudar, eu vou buscar mais conhecimento. O que é que me falta, né? Para continuar aí importante no mercado. Enfim, essas situações me fizeram, lá no caso, na época, entrar num curso de inglês, de fato, aprender a falar inglês. Um ano depois disso, dessa situação embaraçosa que eu passei, mas que ainda me levou a essa oportunidade de trabalho, e que me deu um salário 3 vezes maior do que o último que eu tinha perdido, me fez mudar de cidade, tive que levar minha esposa teve que deixar o emprego dela, ela foi comigo super parceira, né? E viemos para a região de Campinas, ficamos aqui, estamos até hoje, né? E estando nessa empresa, após um ano, né, de ingressar, houve uma reunião global de TI e eu fui para lá. Cheguei lá, eu conseguia me comunicar com as pessoas, porque eu tinha feito o curso, as pessoas elogiavam, porque elas sabiam como eu estava no início, acompanharam a minha transição, porque eu tinha conferências com eles, e logo no início eu escrevia o texto e eu lia nas conferências, né? Porque eu ficava super nervoso, como é que eu vou fazer? Tomara que ninguém pergunte nada, né? Eu só dou o reporte e acabou, né? E assim foi, sempre passando por alguma situaçãozinha de estresse, e eu acho que isso que motivava a gente buscar a melhoria contínua, né? É o que você falou, a situação te fez você ficar alerta a algo, e isso depois, né, Miquelin, se tornou uma grande fortaleza sua. Porque durante, assim, o que eu acompanho a sua carreira, depois você passou por grandes companhias, né, globais, empresas que o idioma, né, o inglês é o idioma de comunicação global, né, independente se ela é americana ou não, mas o inglês sempre foi muito importante, e isso te consolidou, né, como um grande executivo, né, um profissional líder de TI em companhias muito relevantes, né, no nosso país e globalmente também. Parabéns, eu acho que fica marcado aí a importância, né, de se desafiar e que a língua inglesa seja muito bem cuidada, né, como esse skill que tem que estar em dia, né? Eu acho que você deixa aqui mais uma evidência importante. Outros convidados nossos nos trouxe esse tipo de vivência também, muito bacana, muito legal. Miquelin, falando um pouco de uma carreira grande como a sua, ou seja, uma carreira de 30 anos de experiência, de trabalho ali envolvido, né? Tenho certeza que você deve ter participado de
projetos, de momentos, né, de tecnologia, momentos de projeto, transformação de companhias. Vem algum momento desse que para você foi importante, que te levou para mais um estágio, né? Essa do inglês ficou claro, né? Agora já como um profissional consolidado, assim, o que vem à sua mente de mais um grande passo na sua carreira? Bom, eu tive a felicidade de passar por vários tipos de, vamos dizer, sabores que a TI proporciona, né? Desde começar com foco mais na infraestrutura de TI, né? E trabalhar com outros colegas na mesma que tinham posições similares, mais focados em aplicações, né? Eles eram focados em aplicações e eu em infraestrutura. Eu fui aprendendo com eles e eles comigo, a gente tinha muita interação. E ao longo do tempo apareceram oportunidades de assumir a região, então a região da América do Sul, né? No meu caso, em 2010 mais ou menos, né? E eu não falava espanhol, então eu tive que também aprender espanhol, porque eu passaria a ser chefe de pessoas dos países da região que a empresa tinha presença, né? Então tinha Chile, Argentina, Colômbia, Peru, né? Onde a presença era mais forte. E eu tinha que mentorar essas pessoas, eu tinha que cuidar da carreira delas, eu tinha que discutir temas salariais com RH, né? Com moedas diferentes e tudo mais. Então isso não é um tema tecnológico, mas é um tema muito importante, porque você está cuidando de outra vida ali, de outra pessoa que tem uma expectativa de carreira, que tem que ser bem cuidada. Eu, como líder, eu tenho uma certa preocupação com a saúde mental desses liderados. Hoje em dia é um tema super discutido, né? É verdade. E eu sempre estava preocupado com isso, com as inquietudes deles. Mas, enfim, voltando para o tema da carreira, o desafio foi realmente fazer essa gestão regional, em cima de projetos de tecnologia que tinham que ser priorizados, com lideranças e líderes de locais que eu não conhecia, que também falavam o idioma espanhol, né, que eu tinha que identificar as prioridades e alocar os recursos para atender. Eu acho que aí foi o grande exercício da interação humana, sabe, da negociação, e chegar num ganha-ganha, né, para as duas partes, porque todo mundo pressionava a TI para ser veloz, e assim é até hoje, né? Todo mundo quer TI sendo rápida, ágil, entregando logo as soluções, né? E aí eu tive que criar algum tipo de filtro. Então eu comecei a preparar reuniões de consenso com os líderes, colocando a lista de projeto, trazendo as pessoas do meu time para explicar o que podia ser entregue, o que não podia ser entregue. Montávamos algum tipo de documento para controlar a demanda dos profissionais, levantava a mão e dizia para o negócio, olha, eu preciso de terceiros, aí buscava parceiros de TI para determinadas tecnologias, né, para novas aplicações, para data center, para qualquer coisa que fosse necessário naquele momento, né? Então, e aí foi, né? E com isso apareceram outras oportunidades. Aí entrou México, Caribe, né? E aí assumi cargos Latinoamérica. E assim fui em várias empresas e eu ainda estou, né, com posições Latinoamérica agora na Karcher, né, que é a última empresa aqui que eu estou. Né? Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Miquelin, que sensacional assim, a construção da sua carreira, porque eu acho que foi a cada momento de dificuldade você foi se desafiando, né? Se comprometendo com essa nova etapa e oportunidades foram sendo abertas, né? Essa questão da meritocracia. Poxa, você se preparou, está aqui uma oportunidade e eu acho que a lei da vida e do mundo profissional corporativo é muito isso, né? Ou seja, meritocracia. Você está preparado para novos desafios e isso vai acontecendo. Muito bacana. Exato. Miquelin, queria explorar um pouquinho com você agora, né, momentos da tecnologia, né? Então, a gente quer deixar aqui nesse programa narrado etapas, ondas tecnológicas, né, que marcaram as nossas gerações como um todo.
E eu queria saber quais foram as ondas tecnológicas que marcou muito a sua carreira, né? Além da língua, que você deixou claro que foi um super desafio, mas quais as tecnologias que te desafiaram mais, ou que te chamaram mais atenção, ou que te ajudaram mais ainda a se desenvolver na carreira? Tá. Bom, eu acredito que a computação em nuvem foi um grande salto, né? Eu acho que ainda é, né? Para quem ainda não está na nuvem, é um grande desafio você manter os sistemas funcionando em pé, né? E protegidos adequadamente contra intempéries, né? Contra qualquer tipo de situação que vá derrubar os sistemas. E isso para o profissional de TI é horrível, porque a pressão do negócio vem muito forte e a pressão para você recuperar isso é muito grande, né? Dependendo da empresa, do tipo de negócio, ela perde muito dinheiro, né? Então, eu acho que a computação em nuvem e toda essa parte de replicação dos serviços, né? De você compartilhar recursos, né? Conseguir recuperar e voltar a funcionar rapidamente, eu acho que foi um grande salto e super importante, deu muito alívio para o profissional de TI, principalmente em empresas que têm missão crítica, né? Então, eu acho que isso foi um grande salto. Outra tecnologia que eu gostei muito de trabalhar foi RFID. Eu tive a felicidade de trabalhar com uma empresa que produzia esse tipo de tecnologia, né? De radiofrequência, né? Com etiquetas, onde a gente poderia tornar os objetos detectáveis ou contáveis, né? Alguns dizem até inteligentes, né? Eu não chamaria inteligente porque a etiqueta vai gravar um dado, então é mais um repositório ali de informação. E hoje a gente vê a Amazon, né, e outras empresas usando não só RFID, mas beacons e outras tecnologias para fazer os supermercados inteligentes, né? Começar a experimentar isso, né? Então é muito legal ver a evolução de tudo isso. Outra oportunidade que eu tive que foi muito interessante, eu dei uma saidinha rápida de TI, e a convite da Johnson Controls, para trabalhar com pré-vendas de soluções em nuvem, em parceria global com a Microsoft, né? E combinando inteligência artificial e internet das coisas. Isso para mim foi uma grande escola, né? No fim eu descobri que eu não era um cara de vendas, né? Mas eu aprendi a me comunicar melhor, porque eu tinha que fazer webinars. Eu aprendi a preparar slides comerciais e não só técnicos, né? Eu aprendi a trabalhar com equipes extremamente técnicas de arquitetura de soluções, mas também com equipes que não tinham a menor ideia do que era esse novo produto que a empresa estava liberando para o mercado. Eu tive que treiná-los e eu tinha que apresentar para cliente, tanto para TI ou para pessoas que não tinham nada a ver com TI. Então eu tinha que exercitar muitas facetas para poder comunicar adequadamente com vários tipos de público, né? Então foi muito legal. E aprendi muito sobre essas tecnologias também, né? A capacidade que poderia fazer, você tornar um edifício inteligente, controlar qualidade do ar, eficiência energética, gasto de água, né? Edifícios net zero, né? Que hoje está em alta, estão falando. Tudo isso é em cima dessas tecnologias, que são dados sendo capturados desses ambientes. O algoritmo vai entendendo os padrões e vai dando insights. Olha, aqui tem muita gente, aciona o ar. Aqui não tem ninguém, desliga o ar. Lá fora, tá vindo uma chuva. Alerta os ocupantes para sair pela outra saída. Entendeu? Então são dados externos, dados internos, de todos os lados, sendo concatenados e o algoritmo trabalhando, aprendendo com eles e dando vários insights. De conforto, de perigo, qualquer que seja, né? Predição, né, de problemas, de falhas de equipamento. Esse equipamento de ar-condicionado vem numa tendência de falha, né? E não mais você ter a falha e ter que acionar a manutenção a toque de caixa. Então, foi muito legal essa escola. Mas daí eu acabei voltando para a TI, eu achei um desafio na Karcher bem interessante, acabei voltando e é onde eu estou, né? Mas foi uma grande escola. E quando eu vou assim, procurar a tecnologia para esse tipo de situação, eu já penso sempre nessa grande escola da Johnson Controls também. Que legal, bacana. É o fabuloso mundo da TI, né? Ou seja, que a gente tem ali um parque de diversões, né? No bom sentido de aprendizado, de se desafiar. E lembrando, né, Miquelin, nós estamos falando de uma curva de menos de 20 anos, né? Onde a TI era extremamente analógica, rudimentar,
com baixa capacidade, e hoje você está trazendo, né, o que há de mais adequado, que vem mudando a vida das pessoas, facilitando a vida das pessoas, né, viabilizando o ESG, viabilizando novos negócios. É a tecnologia assim, transformando a forma que nós vamos consumir as coisas e viver, né, com mais qualidade. Kelly, queria agora abrir um novo capítulo da nossa conversa, que é falar um pouquinho para as novas gerações. Queria voltar um pouquinho no Luiz Fernando Michelin, né, lá em Botucatu, com 15, 16 anos de idade, e você hoje, com 49, passando uma mensagem, né, para esse garoto que estaria com 16 anos buscando uma trajetória profissional em TI ou não em TI. Que mensagem você deixaria para um jovem, né, que está iniciando a sua trajetória de vida e profissional? A primeira coisa é estude inglês agora. Aprenda. Seja fluente. O melhor que você puder. Hoje em dia tem muita fonte de informação para você obter esse conhecimento. Mesmo para quem não tem dinheiro para pagar um curso, hoje em dia você tem, até no LinkedIn tem pessoas oferecendo cursos gratuitos. Você vê isso no TikTok, você vê isso nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, você encontra. O próprio Netflix, você colocar lá em inglês, né? Eu acho que a coisa está muito em cima da gana da pessoa de buscar, sabe? De persistir, de ter a resiliência. Eu sei que o nosso país é um país muito desigual e cada vez mais eu fico observando e tento ajudar da melhor forma que eu posso, porque eu vejo que tem muita gente que não chegou onde poderia estar pela falta de oportunidade. E eu acho que cabe a cada um de nós, profissionais de TI aqui, e até mesmo quem não é de TI, ajudar essas pessoas. Eu vou te dizer por quê. Tem um estudo da Korn Ferry, que se chama The Global Talent Crunch, tá? Que diz o seguinte, que até 2030, com a evolução tecnológica e tudo mais, e a transformação das profissões, vão faltar 85 milhões de pessoas capacitadas para assumir as posições que vão surgir por conta do impacto da tecnologia. Várias tecnologias. E não estou falando de TI, estou falando em qualquer profissão, engenharia, mercado financeiro, qualquer uma. E não estou falando de país subdesenvolvido. Esse estudo foi feito em países desenvolvidos. Esse impacto está muito em cima desses países. Imagina a gente aqui, na América Latina, que está sempre em crise, né, com problemas educacionais fortes, né, com falta de oportunidade. O impacto pode ser ainda maior e a gente tem que estar preocupado com isso. Não adianta a gente querer deixar para governo fazer, porque é um capital humano que a própria empresa não vai ter se ela não investir. Então, para as empresas, ela tem também que fazer algum trabalho de trazer essas pessoas para o nível que ela precisa, senão ela não vai ter capital humano. Mas voltando lá para os jovens, eu acho que cabe a eles, primeiro, idioma, segundo, flexibilidade. Hoje é, amanhã não é mais. O mundo está assim. Está em alta desenvolvedor, estão pagando uma fortuna para desenvolvedor, mas a gente vê já a ferramenta low code, onde a pessoa pode, através de ferramentas visuais, criar software. E a gente está vendo agora ChatGPT e outras, né, o Bard e outras soluções de inteligência artificial que buscam nas grandes bases de dados soluções e criam outras. Então tem condição hoje de você usar essas ferramentas para criar software. Então eu estou ameaçando talvez a carreira do desenvolvedor que está em alta hoje. Esse pessoal tem que estar de olho, né, de acompanhar. Então o profissional que está agora querendo entrar é o idioma e escolher bem a tecnologia que ele gosta e estuda. Mas fica de olho nas outras. Fica de olho na evolução da tecnologia que ele está aprendendo. Para onde vai? Isso vai ser descontinuado? Qual é a outra? E vai aprendendo. E principalmente os soft skills, né? Saber trabalhar em equipe. O mundo não é... As empresas estão procurando pessoas mais colaborativas e menos competitivas. Não quer dizer que você não tenha que ser competitivo, mas se você perde um pouco ali o timing o nível, né? Você tem que dosar bem a competitividade, você vira uma pessoa que passa por cima das demais para chegar onde você quer. Isso não é bem-vindo mais nas empresas. Então, colaborar.
saber colaborar, saber entender que existem outras pessoas que não estão no mesmo nível, que precisam de uma certa ajuda, né? Usar bastante a empatia. Então, vários tipos de soft skills que são hoje muito valorizados. Então, humano, né? Ser cada vez mais humano. Ontem eu saí de um treinamento onde a frase foi: o melhor líder é o melhor ser humano. E de fato é, né? Então, quanto mais humano eu for, mais eu compreender o outro, melhor as coisas vão fluir, né? Então, eu acho que é isso, não tem muito segredo, sabe? Ficar antenado nas tecnologias, está tudo mudando muito rápido, e ser ágil, flexível, saber mudar o curso da carreira, não insistir muito, se vê que ali não vai ter futuro, leia a respeito, aprenda, tem muita informação, converse com profissionais, pergunte e ajuste o curso da carreira, né? E se tem que aprender coisa nova, fazer o quê? Tem que aprender. Qual é a alternativa que a gente tem, né? Acho que é isso. Bem legal, ótimos insights. Miquelin, falando um pouquinho sobre agradecer pessoas, a gente sabe que para construir uma carreira, a gente não constrói uma carreira como a sua, né, sozinho. Muitas pessoas importantes nessa trajetória, e aqui a gente gosta de registrar esse momento importante, né, de deixar um agradecimento a essas pessoas que são fundamentais para a sua história. Bom, primeiramente a minha esposa. A minha esposa é que me encorajou sempre, né? Então, graças a ela, a Cláudia, é que eu cheguei naquele primeiro desafio, né? De aceitar aquela proposta do telefone, né? De ter que fazer a entrevista no orelhão e tudo mais. E mudar de cidade e tudo mais. Ela falou, eu vou contigo. Então, ali já foi, acho que a pessoa que me fez chegar onde eu estou aqui hoje, né? Então, agradecimento total a ela. Depois, durante a passagem pelas empresas, a gente teve grandes professores, né? Então, um grande conhecido nosso aqui, o Alexandre Ricói, né? Grande Ricói. Foi a pessoa que me formou profissionalmente ali, que me deu muito apoio na minha carreira. A gente passou por muitos problemas dentro da empresa, mas juntos a gente conseguia superar e a gente aprendia com isso, corrigia, né? Ninguém é perfeito, errar faz parte do processo, né? Eu tenho muito medo de esquecer algumas pessoas, sabe? É difícil, mas acho que todos os líderes, eu tive líderes fora do Brasil que me ajudaram muito, que me incentivaram bastante, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Que acreditaram no meu potencial, me deram novas oportunidades, né? Regionais, acreditaram que eu poderia tomar conta. O John Block, né? Principalmente, que fica lá em Ohio, né? Trabalhou na Avery Dennison comigo. Eu acho que agora, na Johnson Controls, tive o João Oliveira, que também apostou em mim. Eu não era de comercial, né, de pré-vendas, e ele foi me buscar no mercado, e aí eu tive que fazer um business case em inglês, apresentar para pessoas na Irlanda, de uma tecnologia que eu não conhecia. Eu fiquei 5 dias estudando a tecnologia para aprender. Chamei profissionais que trabalhavam com ela, paguei alguns caras, me dá uma aula disso. Aí eu passei na entrevista. Fiz um business case de uma casa inteligente e tudo mais, usando cloud, IoT, uma série de coisas. E apresentei em inglês e consegui passar. Aí fiquei lá por quase 2 anos, e aí voltei agora para a Karcher, né? E a Karcher tem o Alejandro Gonçalves, que é o meu chefe direto. E ali eu tenho muito apoio, ele me dá muita autonomia. Eu acho que é super legal isso. Você dá autonomia para a pessoa, você acreditar, deixa a pessoa errar. Lógico, você tem que orientar, mas deixar, sabe? O micromanagement não é bom. Então, quando você tem chefe que fica muito em cima, acho que te acua e não permite que você encontre caminhos e, mesmo errando, consiga solucionar os problemas do negócio. Eu acho que isso é fundamental também. E eu acho que é isso, sabe? Essas pessoas eu gostaria de agradecer bastante pela confiança. Eu acho que a palavra confiança, né? De falar, bom, esse cara, talvez ele não saiba tudo, mas eu vou dar o desafio para ele e ele vai conseguir. Né? Eu acho que é por aí. Eu acho que para qualquer líder fazer isso, sabe? Lançar o desafio, confiar e dar o apoio. Isso é liderar, né, Miquelin? Isso Exatamente. É ser um líder humano e confiar nas pessoas e desenvolvê-la. Exato. Miquelin, olhando agora um pouquinho naquilo que te conecta com a sua essência, o que você gosta de fazer, né, nas horas vagas, final de semana, um hobby, um esporte, um lazer que te agrada muito? Bom, eu
sempre gostei de basquete, né? Não sou alto, nada, mas é um esporte que eu conheci aos 14 anos. É difícil, né, falar disso, porque o Brasil é pautado no futebol, né? Todo mundo joga futebol. E eu comecei a jogar futebol, joguei futebol de salão, jogava futebol de campo desde pequeno. Aí, aos 14 anos, eu conheci o basquete. Num campo de terra, com tabela feito com aro de bicicleta. E aí, uma bola toda arrebentada, né? Mas eu gostei. E aí eu comecei a jogar na quadra da Unesp, né? Que fazia parte ali do meu dia a dia próximo. Jogava lá com alguns colegas e fui gostando muito. E aí praticava sempre, né? E até hoje. Então agora, fins de semana, a minha filha mora muito próxima de uma quadra, né? Então quando eu levo ela para a escola, 2 quadras depois tem uma quadra de basquete, eu vou treinar lá. Fico arremessando e tal e me desconecto dos problemas. Me desconecto mesmo, não penso em trabalho, em nada. Faço minha meia hora, 40 minutos ali, volto para casa e trabalho quando estou de home office. Quando eu vou para o trabalho direto, não dá para fazer, né? E aos fins de semana também. Então eu procuro fazer 2 a 3 vezes por semana. Tá me fazendo muito bem, mentalmente também. Eu acho que é importante que todo mundo tenha uma prática esportiva na vida para desestressar, porque é corpo, mente e espírito, né? A gente tem que ter tudo isso muito bem cuidado. Muito legal. Luiz Fernando Michelin, obrigado pela sua generosidade de bater esse papo, deixar a sua história aqui, né, ou seja, registrada, para que nós possamos engrandecer ainda mais esse projeto nosso por trás da TI, né? E através do Entrevista 50 CIOs, meu muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e desejo sucesso a você aqui na NetGlobe. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.